Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, com a pauta do direito tributário, reforma tributária, e também vamos levantar posteriormente recentes decisões do STF sobre a temática. Mas nesse bloco, doutor, eu quero retornar a um ponto que me chamou a atenção. Uma das presidenciáveis levantava a bandeira do imposto único. Ela dizia a maneira de melhorar a questão do empresariado, do cidadão de bem, é ter apenas um imposto. Eu queria saber de Vossa Excelência se é viável, quais são as propostas, quais são os estudos sobre isso. O senhor falou aqui de ISS, ICMS, vários impostos a nível estadual, federal, para dizer alguns, mas são diversos impostos. Quando eu estudava, eu me lembro na cadeira de Direito Tributário, eu acho que era quase 30 impostos que nós estudávamos, debatíamos e conversávamos. E eu queria saber de Vossa Excelência sobre a questão do imposto único, se existe essa viabilidade ou era apenas bravata de presidenciável? Vamos lá. O imposto único está no centro das discussões da reforma tributária hoje no Brasil. Né? Para deixar claro, no Brasil nós estamos debatendo a reforma tributária há muito tempo. Quem for consultar no site do Congresso Nacional, né, vai perceber lá que vão existir várias propostas, desde propostas de legislações ordinárias até propostas de emenda à Constituição para fazer a reforma tributária. Qual é a grande questão? Primeiro, que imposto único é esse? Né? Às vezes, no debate presidencial, ele talvez pudesse ser até um repensado debate presidencial, porque ele é muito superficial. Né? O candidato, às vezes não é nem pela superficialidade do candidato em si, mas o candidato ali tem 3 minutos para estar discutindo o direito tributário, ele não vai conseguir debater de uma maneira clara e suficiente, né, que o tema pede. Então, qual seria essa questão do imposto único? A questão do imposto único seria a unificação de alguns impostos no Brasil, porque não tem realmente como você ter um imposto único geral, digamos assim, que tribute todas as situações tributáveis, né? Então, nós temos, em geral, 3 tipos de tributação, podemos pensar assim. Nós temos a tributação sobre o consumo, e aí eu poderia pegar os tributos como o IPI, como o ICMS, como o ISS. Talvez eu pudesse incluir aí a PIS e a COFINS. Né? Nós temos o tributo sobre a renda, que em geral o maior expoente é o imposto sobre a renda, né? Tanto para pessoas jurídicas como para pessoas físicas. E nós temos os tributos sobre a propriedade, que aí vem o ITR, né? Nós temos o IPTU, nós vamos ter também o sobre transmissão, né? Que eu já citei aqui, por exemplo, o ITCD, e nós vamos ter o ITBI. Então veja que são muitos tributos. Então o que é esse IVA? Esse IVA seria a proposta de unificar alguns desses tributos. Uma das propostas mais interessantes que nós podemos pensar aqui de IVA seria a unificação do ISS com o ICMS. E aí nós geraríamos um imposto chamado de IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, que seria uma espécie de IVA, porque eu estaria unificando, né, essa tributação, inclusive tirando do empresário aquela dúvida de quem eu vou cobrar, aliás, de quem vai me cobrar, de quanto eu vou gastar com esse imposto, né? Então veja que o IVA é uma proposta interessante porque ele busca simplificar o nosso sistema tributário, que está muito complexo e sem razão. Outra questão que nós poderíamos debater aqui seria, por exemplo, por que a União tributa a propriedade rural e o município tributa a propriedade urbana? Né? O ITR é um imposto de competência da União e o IPTU é um imposto de competência do município. E aí, por que não unificar esse imposto num só e trazer a competência para o município? Né? Agora, por que essas propostas são tão complexas no Brasil? Como a gente estava dizendo aqui, estava conversando antes da gente entrar no ar, eu disse, o Brasil não é a França.
Né? Por que eu disse isso? Porque o Brasil é muito grande. Eu acho pedagógico, não sei se o nosso telespectador já viu, mas nas redes sociais tem um mapa, que é o mapa do Brasil, e cada estado do Brasil é representado como um país, né? Então, o RN seria, se eu não me engano, a Bósnia, a Bahia seria... Enfim, vários países estão dentro do Brasil. Então, isso leva à complexidade do nosso país e à complexidade da tomada de decisões. Ora, será que os municípios, por exemplo, têm interesse em unir o ICMS com o ISS? Por quê? Porque se uníssemos o ICMS com o ISS, por uma questão de que os estados têm maior, como é que eu posso dizer, estrutura para realizar essa cobrança, né? Não seria interessante transferir essa competência para os municípios. Então, o IBS ficaria na competência dos estados. E o município iria perder, né, a competência para arrecadar esse imposto. Será que o município está interessado? Será que os prefeitos, né, estão interessados em fazer isso? Muitos têm, inclusive. Por quê? Porque nessa proposta existe a repartição da receita, né? Ali a competência da Constituição, que a Constituição estabelece, é uma competência para arrecadar o tributo. Nada impede que o ente faça a distribuição, né, de acordo com a população, por exemplo, né? Isso também pode ser mudado. Então, veja como é complexa a situação, né? Existe também uma proposta, né, de unificação dos tributos que são cobrados sobre a renda da pessoa jurídica, né? Que são, por exemplo, o PIS e a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, que são impostos muito pesados que são cobrados sobre a renda da pessoa jurídica, né? E aí existe uma proposta para unificá-los num imposto que se chamaria CBS, né? Então isso também é uma espécie de IVA. E também existe uma proposta de unificar esses dois impostos que eu falei aqui, o IBS, que seria o ICMS mais o ISS, com a CBS e formar outro IVA, né? Só que como eu digo, o Brasil é um país muito complexo, né? Nós temos 27 governadores, mais de 5 mil municípios, nós temos um presidente da República, 81 senadores, mais de 500 deputados, então, várias empresas que estão interessadas e engajadas nesse debate da reforma tributária, né? Então, é natural que se leve tempo. O que eu acho é que é uma pena que eu percebo, né, que a sociedade está pouco participativa nesse debate da reforma tributária. Muito se debate e pouco se sabe o que é, né? O IVA, por exemplo, eu imagino que tem pessoas que pensem, por exemplo, que o IVA seria um imposto único que você cobraria, por exemplo, a pessoa pagaria uma vez no ano aquele imposto e acabou. Não é isso, né? Não teria como fazer isso, né? Seria a unificação de alguns impostos para formar esse imposto, por exemplo, sobre o consumo, mais simplificado, mais previsível para o empresariado. Uma das questões que eu falei antes sobre a judicialização dos tributos, né, seria também muito amenizada com essa proposta. Por que eu digo isso? Porque muita da judicialização está levantada sobre a competência tributária, né? Para quem não sabe, competência tributária é um tema que está na Constituição, que é quando a Constituição dá àquele ente a capacidade de instituir aquele imposto, né? Tem entes que têm capacidade de instituir cada imposto que está listado na Constituição, né? E existe um debate sobre isso, né? E esse debate leva à judicialização excessiva, leva ao Supremo a estar todo momento tendo que decidir questões tributárias, o que não é bom, porque o judiciário é, por natureza, imprevisível. E eu entendo que, por exemplo, um IVA sobre os impostos sobre o consumo seria muito benéfico ao país, né? Porque, por exemplo, nós teríamos uma menor discussão de competência tributária sobre os impostos sobre o consumo, por exemplo. Doutor Aldenor, esse ano tivemos um debate que chegou à sociedade civil por conta dos combustíveis. O presidente da República teria dito que teria zerado ou diminuído os tributos federais, que restaria, jogou no colo dos governadores a questão de baixar o ICMS. O senhor acompanhou os debates, foi judicializado, muitos governadores levaram para o Supremo essa questão. Como o senhor acompanhou os debates? E, afinal, eu sei que o interesse era social,
e também visando também as eleições. Mas como o senhor acompanhou, e afinal, quem estava... é muito difícil jogar essa pergunta para Vossa Excelência, mas eu vou tentar fazer da melhor maneira possível. Os governadores tinham um fundo de verdade na arguição deles, havia um prejuízo significativo nos seus impostos para a saúde e talvez educação? Olha, quando nós vamos olhar os impostos no Brasil, certo? Para melhorar o debate. Eu citei aqui vários impostos, certo? A maioria dos impostos que eu citei são de competência da União, certo? Então a União arrecada o imposto de renda, arrecada a contribuição social sobre o lucro líquido, arrecada o PIS/COFINS, arrecada o IPI, arrecada o ITR e assim vai. Vários impostos. Quanto estão para os estados e municípios? Pouquíssimos, né? E nós temos para os estados e municípios, por exemplo, para os estados nós temos 2 principais impostos, são 3, mais 2 que eu imagino que sejam os impostos de maior importância para as finanças públicas do estado, que é o ICMS e o IPVA, né? Então o que é que acontece? Você veja que já no início do debate eu acabei de dizer a você uma informação importante. A União acaba arrecadando a grande maioria dos tributos no Brasil. E os municípios e os estados, que é onde está a vida brasileira propriamente dita, acabam arrecadando muito menos impostos. Então, esse é um problema que inclusive poderia ser enfrentado por uma reforma tributária, certo? E aí onde está, para mim, o grande problema desse debate dos combustíveis é o debate que é feito de maneira rápida e que não é feita buscando um consenso. Veja, nós vivemos numa democracia. E democracia exige o debate, exige a discussão. E quanto melhor feita essa discussão, melhor serão os resultados desse debate, né? E da medida que nós estamos tentando traçar. Eu acredito que o grande problema nessa questão dos combustíveis tenha sido um debate rápido, certo? Que não se preocupou em ouvir e acolher a proposta dos governadores, certo? E que aí acabou gerando esse ruído. E isso é ruim tanto para o Poder Executivo Federal como para o Poder Executivo dos Estados. Por que eu digo isso? Porque os governadores, por exemplo, vão ajuizar ações. Isso é ruim por quê? Porque novamente leva ao Poder Judiciário a decidir questões nacionais, importantes, complexas. Eu estou jogando no colo do Poder Judiciário decidir conflitos que são da política. Então, trazer debates que, por mais que sejam emergenciais, no caso do combustível nós já estamos enfrentando em alguns locais o preço do combustível a R$8, né? Porém, fazer eles com o tempo necessário da democracia, para evitar esse tipo de ruído, né? Muito bem. Conversando aqui com o Dr. Aldenor Neto sobre questões que atingem a todos nós, que é a questão do direito tributário. Próximo bloco, doutor, vamos encaminhar para um tema um pouco polêmico, que é a questão da relativização da coisa julgada na matéria tributária, que já está em pauta. Fala-se que já formou até maioria para decidir no STF. Assunto que atinge a todos nós. Então, não sai daí, voltamos já.